E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Um comboio de carros do exército americano transporta uma pessoa muito importante no Afeganistão, Tony Stark, bilionário mundialmente famoso por sua empresa de fabricação de armamentos militares. Os soldados ficam felizes pela presença dele ali e até tiram fotos com ele. Contudo, de repente eles são atacados e um dos carros explode. Os soldados saem para combater os ataques, mas são todos mortos. Tony sai do carro, se esconde e até tenta chamar por ajuda, mas uma de suas próprias armas cai bem ao lado dele e explode. Essa bomba não o mata, mas os estilhaços dela penetram um colete que ele usava, e tendo seu peito atingido, ele sangra e desmaia em seguida. Tony mais tarde acorda cercado por terroristas, os mesmos que os atacou, e agora enviam uma mensagem para alguém. Voltando um dia antes, numa cerimônia, é contada a história de Tony Stark, um gênio inventor desde muito novo. Ele e seu pai desde cedo eram unidos na ciência e na empresa. Infelizmente seu pai morreu e, para assumir o lugar dele, Stan entra em cena para ajudar com a empresa Stark. Contudo, Tony, apto para assumir a empresa, toma o lugar de Stan, fazendo assim sua empresa, que fabrica poderosas armas, crescer mundialmente. Nesta cerimônia, um soldado chamado Jim, amigo de Tony, representa a empresa Stark para entregar um prêmio para tal celebridade. Porém, a atração principal não está ali, fazendo assim com que Stan tenha que receber em nome de Tony. Então logo vemos onde Tony está nesse momento, se divertindo e jogando num cassino. Após isso, ele vai voltando para o carro quando uma bela repórter chamada Christine o questiona sobre suas armas e a tal paz entre os povos. Tony, porém, responde dizendo que seu pai falava que se eles quisessem a paz, eles teriam então que ter armas mais poderosas do que o inimigo. Ele acaba seduzindo Christine e depois vão ter uma noite animada. Ao amanhecer, Christine acorda na casa de Tony em Malibu. Ela vai dar uma volta na casa e se encontra com Pepper, a secretária pessoal de Tony, que lhe dá roupas novas antes dela ir embora. Já Tony está em sua garagem customizando seu carro, tendo a ajuda de sua inteligência artificial chamada Jarvis, que funciona como um assistente de Tony, executando todos os sistemas determinados por ele. Pepper vai falar com ele sobre as agendas que Tony deve cumprir. Depois agradece pelo presente que ele lhe deu. Tony pega seu carro e rapidamente vai até o avião, não ligando para o atraso. Ele aposta a corrida com seu motorista chamado Hogan. Eles então viajam para uma base aérea americana no Afeganistão, no qual essa viagem tem como objetivo mostrar o poderio das armas da indústria Stark. Logo, Tony faz uma demonstração. Ele dispara um míssil e tal arma tem um poder destrutivo muito grande, causando grandes ondas de choque no ar. Após a demonstração, Tony bebe um pouco e recebe a ligação de Stan, que se importa em saber como as coisas estão indo. Após isso, ele volta para a base, contudo, acontece o atentado contra ele e assim retornamos para o presente, no qual ele está recebendo cuidados médicos e algo sendo colocado em seu peito. Tony mais tarde consegue acordar e percebe um homem ali, um médico chamado Jensen. Tony logo percebe que tem algo em seu peito que está recebendo eletricidade. Momentos depois, ele, observando o que está em seu peito, questiona Jensen o que era aquilo. Então o médico responde que é um eletroímã, sendo a única coisa que o está mantendo vivo, pois não tinha conseguido tirar todos os estilhaços de seu peito, onde ainda há muitos fragmentos que estão querendo ir para o coração dele, sendo que, porém, aquele equipamento não permite que isso aconteça. Eles estão em uma prisão dentro de uma caverna em algum lugar remoto no deserto do Afeganistão. Logo, um dos terroristas chega e por um lado se mostra feliz por ter em mãos Tony Stark, onde o considera o maior assassino da América. Contudo, o objetivo de ter Tony ali é para que ele faça um poderoso míssil para eles. Tony logo, porém, recusa e então é castigado por isso. Após isso, ele é levado para fora da caverna e lá vê várias peças de mísseis com a logo de sua empresa. O terrorista então pede para Tony a lista do que ele precisa para que ele fizesse o que eles queriam. Assim que eles terminassem, o trato é que os terroristas os libertariam. Porém, Tony, mesmo sabendo que no fim de tudo, mesmo assim eles morreriam, ele aceita o trato, pois não tem outra escolha. Tony então começa a fazer algo, pedindo para que levassem tudo que ele precisa para dentro da caverna. O tempo passa e Tony vai desmontando alguns de seus mísseis que não funcionavam, planejando fazer alguma coisa, mesmo os olhares dos terroristas estando fixos neles. Jensen pede para ajudar Tony no que ele está fazendo. Então Tony, sendo um cara muito inteligente, orienta o seu companheiro o que precisa fazer. Mais tarde, depois de muito trabalho, Tony mostra o que estavam fazendo, um mini reator Ark, que é uma grande fonte de energia na qual servirá para se manter afastando os estilhaços de seu coração. Contudo, Tony diz que tem outro propósito para a criação, logo mostrando para Jensen o que eles irão fazer, uma grande armadura metálica onde o reator o fará funcionar. O tempo passa e os dois fazem parte do projeto sem que os terroristas desconfiem. Contudo, o líder deles, chamado Raza, que observa as filmagens, percebe algo estranho, então decide ir ver de perto. Ele confronta os dois e, sabendo que eles perdem tempo com a produção de uma arma que eles não querem, ameaça Jensen. Tony, não querendo o mal para seu novo amigo, diz que precisa dele para terminar o projeto que eles querem. O líder então diz que agora ele só tem um dia para terminar.
Então Tony se apressa e depois de muito esforço consegue terminar a armadura. Jensen o ajuda a colocar a armadura e enquanto isso, os terroristas procuram ver Tony pelas câmeras, mas não conseguindo, vão até lá para ver o que estavam fazendo escondidos. Porém, quando abrem a porta, são explodidos por uma bomba que Tony com a ajuda do doutor instalaram lá. Tony então pede para que Jensen iniciasse a ativação da armadura. Porém, o processo é lento e os terroristas estão a caminho. Então, querendo ganhar tempo para Tony, Jensen pega uma das armas e sai para afastar os inimigos. Infelizmente, mais à frente ele é cercado por todos ali e fica sem saída. A armadura consegue ser ativada e quando os homens chegam para pegar Tony, são surpreendidos por ele que agora tem em seu poder uma grande armadura metálica. As balas dos terroristas não causam nenhum dano na armadura, na qual também concede muita força a Tony para derrotar seus inimigos. Tony consegue chegar na saída e encontra Jensen ferido. Porém quase é atingido por um lança-granada, mas preparado responde ao ataque e deixa Rasa soterrado. Ele vai até seu amigo que, muito ferido, se despede dele dizendo para Tony não desperdiçar a vida que tem e em seguida morre. Com raiva pela perda, Tony então sai e ataca seus inimigos com lança-chamas e assim os derrota. Também aproveita para destruir os equipamentos militares de sua empresa que eles roubaram. Ele é atacado e não tendo muito tempo de força da armadura, ele aciona um propulsor de mísseis em sua armadura e se lança para longe daquele lugar antes que tudo exploda. Ele cai mais à frente no deserto e a armadura se despedaça por completo. Tony, agora perdido pelo escaldante deserto, caminha por um tempo, até que os soldados o encontram, pois Jim, seu amigo, veio ao seu resgate e o leva para casa. De volta a Malibu, Pepper e Hogan estão ali para o receber, felizes por Tony ainda estar vivo. Dentro do carro, ele pede para que Pepper marcasse uma coletiva de imprensa. De volta à empresa Stark, todos o recebem bem. Porém, ele vai direto para a imprensa e, enquanto isso, o agente Phil, da agência S.H.I.E.L.D., deseja marcar uma entrevista com Tony para saber mais sobre a fuga dele. De volta a Tony, ele começa a falar sobre o que presenciou. Jovens mortos por armas que ele mesmo projetou. Ele se sente mal e por isso decidiu fechar e parar com a produção de armamento Stark internacional. Todos ficam surpresos com tal decisão, e Stenny logo o interrompe. Já mais tarde, eles dois conversam ao lado do reator Ark, e Stenny o questiona sobre tal decisão, pois o que eles fazem é fabricar armas. Mas Tony diz que o que ele viu o fez perceber que podem fazer melhor, que poderão usar o reator Ark e logo mostra que a tecnologia dele funciona para o bem. Stenny, após ver a tecnologia no peito de Stark, fica empolgado com o que a empresa pode gerar e assim aceita a escolha de Tony. Mais tarde, Tony pede ajuda a Pepper para fazer uma troca do reator no peito dele. Ela consegue ajudá-lo, mas não quer fazer isso novamente. Porém, Tony mostra gratidão, dizendo que ela é a única pessoa em que ele pode confiar. Após isso, Tony inicia seu novo projeto com a ajuda de Jarvis, já que ele não pode confiar em ninguém e não quer que aquilo caia em mãos erradas. Enquanto isso, no deserto onde Tony caiu, os terroristas recuperam partes da armadura feita por Tony. Na garagem de Tony, ele começa a montar seus projetos, o que já mostra ser um tipo de bota mecânica. Em seguida ele as testa, mas no início as coisas não saem como previsto. Depois ele passa a fazer braços robóticos com uma fonte de energia na palma da mão e tal feito acaba por ser bem perigoso. Mais tarde, unindo as peças do protótipo e usando apenas 1% da força do reator em seu peito, ele consegue sair do chão e voa um pouco pela garagem. Após ter sucesso nesse teste, ele agora monta a armadura completa, dessa vez mais sofisticada, tendo Jarvis como auxiliar de voo. Vemos um traje tecnológico da cor prata, chamado por ele de Mach 2. Depois ele sai para testar seu novo brinquedo em um voo mais longo no espaço aéreo da cidade. Tony decide testar também a capacidade da armadura e ver até qual altitude ela alcança. Ele força o traje em uma grande altitude e com isso a armadura desliga pois o traje congela, logo começando a cair. Felizmente Tony consegue o equilíbrio de voo de volta e Jarvis liga novamente antes que caísse no chão. Tony volta para casa e ao pousar, acaba destruindo o teto e caindo dentro da garagem em cima de um de seus carros de luxo. Ao se recuperar daquela adrenalina, ele vê um presente na mesa dado por Pepper, logo descobrindo que é seu antigo reator que ela não jogou fora. Mais tarde, Tony, analisando os dados do teste, manda Jarvis refazer a armadura de titânio com liga em ouro. Jarvis vai refazendo o modelo e a aparência do traje vai chegando a uma conclusão, ficando com uma cor vermelha e algumas partes douradas. Enquanto Jarvis faz a obra-prima, Tony vai até a celebração de sua empresa. Contudo, Stenny se mostra incomodado com a presença dele ali, mas mesmo assim Tony entra. Lá dentro, o agente Phil tenta conversar com ele para marcar uma reunião. Porém, ao ver a bem vestida Pepper, ele fica atraído por sua bela assistente e vai falar com ela. Eles dançam um pouco e se aproximam mais um do outro. Contudo, Pepper não se mostra confortável com eles dois juntos, mas percebe-se um romance começando entre eles dois, quase se beijando. Ele vai buscar algo para beber enquanto Christine se aproxima de Tony e, como uma repórter investigadora, mostra algumas fotos a ele onde suas armas estão com os terroristas, e que eles já atacaram com elas algumas cidades.
Tony, surpreso, diz que não autorizou esses envios de armas, e mais tarde confronta Stanley sobre isso, mostrando a ele as fotos. Stanley fica desconfortável com esses questionamentos de Tony e, por fim, acaba assumindo que ele mesmo havia pedido o afastamento dele da empresa. Já em casa, Tony vê as notícias e nelas mostram o terror que os terroristas, denominados como os 10 Anéis, traziam à população usando armamento Stark. Tony, decidido a fazer algo, aprimora seu traje para agora virar uma arma de combate, a Mach 3, uma armadura ainda mais avançada e poderosa. Enquanto isso, os ataques terroristas continuam e eles matam muitas pessoas inocentes. Momentos depois, quando eles se preparam para eliminar um pai de família com outros homens, a armadura Mach 3 chega e começa a atacar os terroristas, que traziam pânico, eliminando 4 deles rapidamente. Porém, quando ele ia atirar no restante, os demônios ameaçam matar os moradores da aldeia, colocando armas em suas cabeças. Tony, porém, com seu traje agora aprimorado com inteligência artificial, consegue mirar com precisão somente nos terroristas e os elimina facilmente de uma só vez, assim deixando pais e filhos com toda a população a salvo do mal que os massacravam. Depois ele vai até uma outra aldeia onde suas armas estão. Contudo, é atingido por um tanque de guerra e cai no solo. Felizmente, Tony tem uma armadura altamente resistente e a mesma possui arsenal de pequenas armas que, porém, são altamente destrutivas, no qual explode o tanque facilmente e em seguida sai voando dali. Enquanto isso, o exército que observava o local percebe algo no espaço aéreo e se pergunta quem autorizou o voo sobre lá. Jim é chamado para analisar a situação sem fazer ideia que é Tony Stark com sua armadura. Ele, porém, suspeitando ter algo a ver com Tony, liga para ele para saber se ele tem algum drone ou equipamento sobrevoando a área. Contudo, Tony mente, dizendo que não. Eles então enviam 2 caças F-22 que rapidamente alcançam a armadura. Tony então começa a fugir em uma velocidade hipersônica, sendo porém seguido pelos caças. Tony quase é atingido por um míssil, mas consegue escapar e se esquivar dos caças, sumindo dos radares. Tony volta a ligar para Jim para falar que ele é quem está sendo perseguido. Logo, os pilotos o veem na parte de baixo do caça. Assustados, eles tentam fazer manobras para a armadura se soltar dele. Tony é jogado longe e acaba se chocando com outro caça, assim o destruindo. A aeronave começa a cair e o piloto se ejeta. Porém, caindo rapidamente, ele não consegue acionar o paraquedas que emperrou. Felizmente, Tony vai até ele e o ajuda. Em seguida, foge do local, dizendo para Jim relatar à imprensa que foi só um teste simulado do exército. Já em casa, Tony está tirando sua armadura quando Pepper o vê e descobre o que o seu chefe está aprontando, vendo também marcas de tiro pela armadura e fica preocupada com Tony. No Afeganistão, o terrorista Raza se encontra com Stanley, onde ele é o real financiador de tudo aquilo, no qual foi ele que encomendou a morte de Tony. Contudo, ele está ali agora para ver outra coisa, a armadura que Tony fez para escapar deles. O terrorista conversa com Stanley querendo fazer um acordo para ter mais daquelas armaduras. Contudo, Stanley não quer compartilhar o poder e ativa uma tecnologia que deixa ele paralisado. Em seguida vai para fora, onde seus soldados já tinham dominado todos ali, dando a ordem para levar tudo e depois eliminar todos os terroristas. Em casa, Tony pede a Pepper para ir até o escritório dele na empresa e invadir o servidor para baixar arquivos, onde assim ele poderá saber mais sobre os planos que faziam por trás das costas dele e assim se vingar dos aproveitadores. Pepper, porém, não quer ajudá-lo nisso, pois acredita que ele está fazendo algo que pode matá-lo. Mas Tony acaba convencendo, dizendo que na verdade era para ele estar morto. Contudo, por alguma razão está vivo e, sendo assim então, acredita que aquilo é o certo a se fazer. Pepper então vai até o escritório de Tony, acessa o servidor da empresa e começa a baixar os dados. Arquivos com armas, um projeto de robótica e vídeos do sequestro de Tony, que os terroristas enviaram para Stanley dizendo que queriam um valor maior para matar Tony Stark, já que eles não esperavam que fosse ele. Pepper então começa a fazer o upload dos arquivos para o pendrive, quando Stanley entra na sala. Ela fica assustada e por pouco consegue esconder o que está fazendo. Após uma conversa sobre Tony, ela tira o pendrive discretamente e vai saindo. Quando Stanley vai verificar o computador de Tony, descobre que os arquivos foram baixados dali e vai em busca de Pepper. Felizmente, ela chama o agente Phil para ir com ela, que ainda estava ali esperando por ela para marcar uma entrevista com Tony, sendo esse um meio de escape para ela. Depois disso, Stanley vai até os seus cientistas, onde um deles fala que não conseguiram recriar o que ele pediu, um mini reator Ark, onde com isso Stanley fica irritado, pois só Tony sabia como recriar tal tecnologia. Mais tarde, já à noite, Tony sozinho em casa recebe uma ligação de Pepper que estava eufórica. Contudo, Stanley chega sorrateiramente e usa a tecnologia paralisante nele. Depois disso, ele revela que ele quem mandou matar Tony. Então tira o reator do peito dele e vai embora, o deixando ali para morrer, já que o reator era a única coisa que o mantinha vivo. Pepper, preocupada por Tony não atender as ligações dela, liga para Jim e fala sobre a trama de Stanley, e pede para eles irem o mais rápido possível para lá. Momentos depois, ainda vivo, Tony vai até sua garagem e tenta ir até seu antigo reator Ark que Pepper deixou para ele como um presente. Contudo, sua vitalidade está acabando e já sem forças,
Tony não consegue alcançá-lo e cai no chão. Felizmente, seu projeto robótico com inteligência artificial pega para ele e lhe entrega, o dando assim uma chance. Mais tarde, Jim o encontra e diz que Pepper foi prender Stanley com 5 agentes. Contudo, Tony diz que isso não será o suficiente. Já Stanley está conectando o reator no seu protótipo de armadura, enquanto Pepper com alguns agentes chegam até o complexo das indústrias Stark e vão até o setor em que Stanley está. Enquanto isso, Tony se arma novamente com sua armadura e mostra a Jim o que ele tem. Os agentes entram na sala e procuram por Stanley, mas só encontram a velha armadura que Tony tinha feito para escapar da caverna. Porém, logo eles descobrem que a verdadeira armadura está perto deles. Um grande traje metálico que logo ataca os agentes, os matando, e quase também pegando Pepper. Ela tenta ligar para Tony e avisar do perigo que Stanley se tornou, mas Pepper é cercada do lado de fora e é ameaçada com as armas do traje de Stanley. Felizmente, Tony consegue chegar nessa hora e o ataca com tudo, o lançando fora do complexo e causando um caos na estrada. Stanley então agarra um carro com uma família dentro, mas felizmente Tony consegue salvá-los. Stanley, porém, não para e começa a destruir tudo e em seguida tentando esmagar a armadura de Tony, falando que vai destruí-lo. Ele joga Tony contra os carros e usa também seu armamento implantado na armadura. Tony está bem e, percebendo que Stanley fez atualizações onde também podia voar, mesmo com apenas 19% da força do traje, ele ordena Jarvis subir o mais alto que puder. Stanley o segue em grande altitude e o agarra, mas Tony, sabendo que o inimigo não foi projetado para uma altura daquelas, consegue fazer com que a armadura de Stanley congelasse e se desligasse, fazendo assim a mesma cair sem energia. Tony retorna para o solo e só tem 2% de energia restante. Contudo, Stanley sobreviveu e o ataca novamente. O agarrando, ele espreme a armadura de Tony, quase a destruindo, mas Tony consegue se soltar usando pequenas bombas. Tony então orienta Pepper para sobrecarregar o reator Ark Grande. Enquanto isso, ele continua atacando Stanley, mas acaba sendo superado por seu inimigo, que arranca seu capacete e o esmaga. Depois atira contra ele, fazendo ficar suspenso bem acima do reator. Tony, sem escolha, manda que Pepper apertasse o botão e isso faz com que o reator libere grande carga de energia. Tony, por sorte, escapa dessa onda elétrica, mas Stanley é eletrocutado devido a sua armadura ser somente de ferro e em seguida cai dentro do reator, que logo explode e Stanley morre. Já no dia seguinte, Jim fala com a imprensa justificando os acontecimentos, escondendo a realidade dos fatos. Enquanto isso, Tony está lendo um jornal que falava de um tal Homem de Ferro e se prepara para se pronunciar para a imprensa. Phil chega nesse momento e lhe entrega alguns papéis para ler, sendo o seu álibi, no qual Tony não estava presente na cidade na noite anterior. E sobre Stanley, ele já tinha dado um jeito também, forjando um acidente de avião para ele enquanto tirava férias. Quando Tony vai se pronunciar, ele pensa um pouco e acaba não lendo os papéis, e sim anunciando a todos que ele é o Homem de Ferro. O filme então termina nos mostrando que em uma noite dentro da casa de Tony, Nick Fury, o diretor da SHIELD, o fala sobre ele não ser o único super-herói existente no mundo e também sobre o projeto chamado a Iniciativa Vingadores.